Olá, como vocês estão, pessoas queridas, lindas do outro lado, que fazem parte dessa egrégora da aldeia mística? Desejo que vocês estejam bem, desejo que a espiritualidade faça ancoragem aqui nessa nossa tiragem. Vamos pedir licença aos nossos guias, mentores, aos anjos da guarda, que nos orientem, o que nós precisamos ouvir neste momento. Vou fazer uma tiragem diferente. Gostaria que você pensasse agora qual o seu maior desafio nesse momento, agora na sua vida. Qual o seu maior desafio? Qual o maior desafio das pessoas que estão aqui nessa egrégora? Espiritualidade. Qual o maior desafio, por favor? E eu vou pedir como atuar, qual a postura que vocês podem contar para resolver esse desafio e qual a postura que vocês devem evitar, tá? Então pensem, qual o maior desafio hoje? Peço que lembrem que é uma leitura coletiva, se não ressoar com você, com o que você está passando, essa mensagem não é para você, tá? Joga para o universo, quem sabe de uma próxima vez ressoe com você. Lembre-se, nem tudo. Pode ser que a mensagem, alguma parte da mensagem ressoe e outra não, tá bom? Não tente encaixar aquilo que não faz sentido. Por favor, qual o maior desafio dessa egrégora para esse momento, quando eles chegarem a esse vídeo? Lembrando que as leituras são atemporais. Eu estou com o tarô da Floresta Encantada. Vamos lá. A espiritualidade, ela é perfeita, o que tem que ser. Justamente aqui o que veio como maior desafio. Aparece justamente o que? Deixar algo para trás. Aceitar que houve uma perda. Aceitar que houve uma expectativa que não foi satisfatória para você. Talvez você tenha criado expectativas, criado castelos no ar aí a respeito de alguma situação, de algum contexto, mas saiu justamente o oposto do que você imaginava. Você não conseguiu se sentir satisfeito com relação a essa situação. E esse é o maior desafio, justamente aceitar que foi o que tinha que ser. Aceitar, às vezes, que você perdeu. Mas não perdeu no sentido de ser derrotado. Que não era para ser. E que se não era para ser, existe uma ordem maior, existe uma centelha divina, a fonte criadora de tudo que há, seja a fé que você tenha, que não era para ser. Aquilo que aconteceu, aconteceu e durou o tempo que tinha que durar. Veio para te ensinar, veio às vezes para te tirar de um estado de marasmo, de apatia, ou veio para fazer reacender em você fogo pela vida. Veio para mostrar para você que você é capaz de realizar muito mais. Então durou o tempo necessário para que você acordasse. Para que você retomasse o seu desejo de viver, para que você o desejo de viver no sentido de realizar coisas novas, o seu desejo de conhecer coisas novas, de ousar coisas novas. E durou exatamente o tempo necessário que precisava. E aí, a outra pergunta é: que postura eu preciso ter para vencer esse desafio, de deixar isso para trás,
de entender que o tempo que aconteceu, o que aconteceu era o que tinha para acontecer. Aí aparece o mundo. Finalizar esse ciclo. Entender que todo aprendizado, tudo que você viveu, seja no campo profissional, seja no campo amoroso, seja no campo espiritual, você vai adequar a sua história. Todas essas memórias que você trouxe, todas essas idealizações, elas tiveram como um objetivo maior te preparar para uma nova fase. E você precisa fechar esse ciclo. Há uma necessidade de aceitar isso e fechar o ciclo. Iniciar um novo ciclo. Só que um novo ciclo fortalecido, porque essa experiência te trouxe capacidades e habilidades que você já tinha, mas que estavam adormecidas. E que esse desafio veio justamente que acordá-las, né? E que postura que eu tenho que evitar? Se eu quero realmente ressignificar essa situação, eu preciso evitar a teimosia. Eu preciso evitar, vem justamente aqui o louco, né? Eu preciso evitar aquela ingenuidade de acreditar em coisas mágicas, que tudo é possível, que vai acontecer e que não insistir numa coisa que não tem mais para onde insistir. De ser inescrupuloso, a todo custo, querer que aquilo aconteça a todo custo. E não enxergar todos os sinais. Não querer enxergar os sinais que estão sendo dados para você, que esse ciclo já se encerrou. Que o aprendizado que você tinha que ter ali, ele já aconteceu. Não há mais a aprender. Há mais a aprender, mas numa outra fase, em outro contexto, em outra situação. Pode até ser que os personagens sejam os mesmos, mas a roupagem é diferente. Não é mais daquela mesma forma, é de uma outra forma. Mas intuitivamente aqui, gente, eu sinto que nem os personagens serão os mesmos. Por quê? Porque você já também não é mais a mesma pessoa. A mudança é uma constância. O tempo todo nós estamos mudando. O tempo todo. Então, como vem numa postura do que eu tenho que evitar, eu penso em tudo aquilo que o louco representa no sentido mais instintivo e inconsequente, né? Parar de achar, não vai. Eu posso tudo. Não, você não pode tudo. Você não tem controle sobre tudo. Inclusive, você não tem controle nenhum. O máximo de controle que você pode ter em alguma coisa é sobre você mesmo. E mesmo assim, em algum momento, você não consegue, né? Então, esse é o recado. Esse é o ensinamento aqui para o seu maior desafio deste momento. Fez sentido para você? Curta, comente, compartilhe. Tá? Aceita que encerrou esse ciclo, que você está saindo mais forte. Você vai para uma outra jornada, quiçá muito melhor ainda, porque o que tem à sua frente é infinitas possibilidades. Com um detalhe, você está mais preparado para enfrentar os próximos desafios. Tá? E sair do campo da teimosia. Sabe, criança, quando dá birra? Eu quero. Não. Não cabe mais isso. Essa postura, com relação a esse contexto, essa situação, ela não cabe mais. Vamos tirar o véu da ilusão, aceitar esse luto, essa perda, ou essa não realização de uma expectativa e partir para um novo ciclo. Vou pedir um recadinho dos acordos espirituais para nós. Eita, virou. Eu nem tinha mentalizado ainda, mas eu vou. Vamos lá. Por favor, um conselho de espiritualidade, uma orientação. E detalhe, tá? Muitas vezes as frustrações, as expectativas não realizadas, elas na realidade, elas são o primeiro passo para algo muito maior lá na frente.
E quando chegar lá na frente, que esse algo maior chegar, você vai entender por que a anterior não deu certo. No seu caminho aqui, nessa carta, por exemplo, eu tenho uma pérola, né? Uma luz dourada, uma bola de luz dourada que cai na lagoa. Parece que você perdeu uma joia, né? Mal sabe você que existem outras joias à sua espera. Existem outros acontecimentos. E provavelmente possam ser até melhores do que esse que você não conseguiu realizar. Vamos ver o recado que veio. A vida é feita de momentos conhecidos como ciclos, que são degraus de uma mesma escada. Em outras palavras, aprendizados de um mesmo acordo espiritual, com níveis de profundidades diferentes. A espiritualidade é maravilhosa, a sincronicidade é maravilhosa. Estamos falando justamente de ciclos. São degraus de uma mesma escada. Aprendizados de um acordo espiritual. Existem acordos que a gente firma para quem acredita, tá? Se você não acredita, tá tudo bem. Mas nós estamos falando aqui do oráculo dos acordos espirituais. Em outras palavras, aprendizados do que você acertou bem antes. Que o seu espírito acertou antes de vir para cá. Só com níveis de profundidades diferentes. Então vamos dar um exemplo. Eu tinha a expectativa de ter um negócio próprio. E eu criei um espaço e comecei ali a desenvolver aquela minha atividade. Vamos supor, qual atividade? Comecei a dar aula. Eu tinha essa vontade de dar aula para séries iniciais vou colocar de tarô. Hipoteticamente, aí uma hipótese. E aí eu comecei aquilo, desenvolver aquilo. Só que eu achei que ia dar certo, né? Eu coloquei energia, eu empreendi ali, eu fui, fiz, aconteceu, e não deu certo. Aí ele não deu certo da maneira como eu idealizei, mas deu certo como tinha que ser. E aí eu precisei encerrar aquela atividade. Mas o fato de eu ter praticado ali por algum tempo, por alguns meses, alguns dias, alguns anos, não sei, aquela atividade, mesmo que ela não tenha saído da maneira como eu gostaria, ela me capacitou. Ela criou em mim ferramentas, habilidades, possibilidades maiores que vão me permitir ensinar outra coisa, até no nível espiritual, ou até mesmo na área de tarô, não mais no nível iniciante. De repente eu vou ser uma conselheira, de repente eu vou ser uma oraculista de um nível muito maior do que eu fui, do que eu imaginei que um dia eu seria. Porque ao ensinar ali, inicialmente, eu precisei estudar mais, eu precisei me aperfeiçoar. Entende que eu tinha um acordo de me desenvolver nessa área, eu comecei para iniciantes, não frutificou da maneira como eu gostaria, mas eu tive ganhos. Eu precisei aceitar que aquele ciclo acabou, mas de alguma maneira eu consegui uma outra coisa lá na frente que só foi possível porque eu passei por esse primeiro estágio. E isso é em todas as áreas da vida. Às vezes algumas portas se fecham e não se realizam da maneira que a gente gostaria, porque aquela porta não era para nós. Existia uma porta muito maior, mas eu precisava passar pela experiência até da frustração daquela porta que foi fechada, para redefinir minhas metas, para descobrir o que de fato eu gostaria de ter ou de fazer, para conseguir abrir o trinco daquela outra. Então é um processo evolutivo, é espiralado. Aqui eles colocaram em forma de degrau, né? É o mesmo acordo, só que a gente vai subindo degrau por degrau. Se fez sentido para você, compartilhe, curta, comente, se inscreva no canal. Ajude a Aldeia Mística a propagar suas mensagens, tá bom? Fiquem bem.